Vou tomar a liberdade de te chamar de Sim, Fernando. por favor, né? Me corrija se eu estiver errado, mas você começou no jornalismo muito cedo, né? Com 15 anos, substituindo um repórter que não apareceu, né? Isso, eu era boy, era office boy, O primeiro prêmio ESSO veio em 70, quando você tinha 23 anos, 23 né, uma anos. matéria sobre a Transamazônica. A partir dessa matéria que você começou a pensar em transpor do jornalismo diário para o livro, para o jornalismo literário, ou isso veio depois? Foi um pouco a Transamazônica, porque embora não fosse um livro autoral, era um livro escrito a quatro mãos, eu e um outro repórter, a série que tinha sido publicada no Jornal da Tarde também foi adaptada transformada em livro. E aquilo me seduziu um pouco, mas ainda não foi a virada foi com a Ilha. Quando eu vou fazer reportagem sobre Cuba e o patrão não gostou, me demitiu e eu tinha que publicar até para salvar minha pele, porque eu tinha que provar que eu fui fazer jornalismo e não fazer guerrilha. E lancei o livro e, para minha sorte, porque era um mistério, sabe? O que é Cuba, o que é socialismo num país latino, a 150 quilômetros de Miami. Então, isso tudo gerou uma expectativa muito grande em cima do livro, o que fez com que o livro vendesse muito e, e desse algum dinheiro. Vamos falar claramente, que eu comecei a perceber que se você acertasse a mão, acertasse a receita, que seria possível fazer jornalismo de boa qualidade, sem patrão e sem a inconveniência dos prazos, que é o desespero do jornalismo diário. Meia-noite, desce para a oficina o material, independentemente da qualidade. E foi na Ilha que eu dou a virada e depois continuo já com o Olga, que eu já fiz para ser livro. E como é que foi? Porque esse primeiro livro foi publicado em 76, é isso? Estou Como é que fazendo foi a 50 anos. negociação, né? Porque a gente estava em plena ditadura. Como é que foi a Sim. negociação para ir para a ilha e para voltar e publicar esse livro? Olha, para ir foi simples, porque eu estava cobrindo a Revolução dos Cravos em Portugal, já a suíte da Revolução dos Cravos, e saiu o visto que eu estava pedindo, o visto de entrada em Cuba, que eu estava pedindo desde 1970. Aí nós já estávamos em final de 74, começo de 75, e saiu o visto que eu tinha, que eu estava pedindo já tinha muito tempo. E eu trabalhava num jornal conservador, trabalhava no Estadão, família Mesquita. E então eu não tinha voo direto da Europa Ocidental para Havana, então eu tive que ir à Checoslováquia, que ainda era Checoslováquia, não era República Tcheca e Eslovênia. E de lá peguei um avião que estava vindo de Moscou, que era um pinga-pinga que vinha parando pela Europa Oriental, fazia uma última escala em Praga, e de Praga ele ia até os Açores, reabastecia nos Açores, e dos Açores ia para Havana. Então, a única dificuldade foi de trajeto logístico. Agora, para voltar para o Brasil, foi uma aventura, porque uma aventura com um final curiosíssimo, porque a matéria terminou, não tinha comunicação telefônica entre os dois países, e eu de Havana me comunicava com a correspondente em Nova York e ela ligava para o Brasil. E aí disseram o seguinte: olha, vai para Jamaica.
vai a Kingston e fica hospedado no hotel tal em Kingston. Eu fui para Jamaica, fiquei lá e fiquei esperando ordens do Brasil. Aí me ligaram e disseram, vai para o México, fica no hotel tal, na cidade do México. No México eu recebi outro telefonema dizendo, vai para Buenos Aires e se hospeda no hotel tal. Eu fui para o hotel tal, recebi uma chamada dizendo o seguinte, corta a barba, destrói seu passaporte, pica em pedacinhos, joga no esgoto, no lixo, vai ao consulado brasileiro sem barba, tira fotos, vai num fotógrafo, faz fotos sem barba. Foi desde que eu passei a ter barba, desde a adolescência, foi a única vez que eu cortei a minha barba. E fui, fiz a foto, fui ao consulado e procurei um determinado funcionário. Tinha que procurar o seu fulano de tal e dizer, olha, eu sou turista e perdi meu passaporte, já tirei as fotos, quero renovar o passaporte. E aí fiz um passaporte novo e veio um diretor da revista do Brasil me pegar em Buenos Aires e me acompanhar para entrar em segurança no Brasil, sem ser preso. E só muito tempo depois é que eu soube que quem armou essa volta toda cheia de truques, de códigos, de rapa-baba, joga passaporte fora e tal, tinha sido o presidente Geisel. E quem pilotava isso aí era o secretário particular dele, que era filho dele, se não me engano, Carlos Átila. Se não me falha a memória, Carlos Átila. Por que isso, né? Porque havia uma guerra interna no Exército entre a direita e a esquerda, se é que se pode chamar de esquerda. A linha dura, né? Entre a linha dura e os aberturistas. E a linha dura queria furar o olho do Geisel e beber o caldo, né? Tanto que o Geisel consegue dar o golpe no Silvio Frota. Meses depois dessa operação toda que eu fiz, ele consegue dar o golpe no Silvio Frota. Então a minha volta para o Brasil foi uma volta complicada e que se complicou mais porque veio uma verdadeira razia dos órgãos de segurança contra o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, do qual eu não fazia parte, mas o Exército desconfiava que eu fosse militante do partido. Eu fiquei sabendo dessas coisas todas depois pelos presos, pelo Vlado, o Vlado não, o Vlado foi morto, mas pelo Marcum, pelo Rodolfo Conde, pelo Duque Estrada, enfim, os que tinham sido presos. O pessoal perguntava para eles o que Fernando Moraes foi fazer em Cuba. Ele foi fazer uma reportagem, mas que porra de reportagem é essa que não saiu em lugar nenhum? Então, a publicação do livro tinha sido também uma maneira de eu provar que eu tinha ido como jornalista e não como guerrilheiro. Não tinha ido nem buscar dinheiro, nem levar dinheiro, não tinha ido buscar arma, nem fazer curso de artilharia. Então, a publicação da Ilha, que está fazendo 50 anos agora, a editora, inclusive, vai fazer uma edição em capa dura, uma edição especial comemorativa dos 50 anos do livro. Mas, ao mesmo tempo que foi um livro com essa complicação toda, com esse mistério, esse esganagato fugindo da polícia aí, foi o livro que me deu a convicção de que era possível viver de livro, que eu já poderia deixar as redações e descobrir se eu descobrisse uma boa história, tratasse com carinho, com rigor profissional, e depois, na hora de fazer o texto, se eu tratasse o texto de uma maneira elegante, uma maneira literária, não ficcional, mas literária mesmo, no melhor sentido da palavra, que talvez fosse possível, era uma suspeita, talvez fosse possível viver de livros sem ter a obrigação
diária com redação. E deu certo, porque daí eu parti para o Olga. Porque o meu primeiro mandato, eu era oposição à ditadura militar. E, portanto, me dei muito bem. Foi um mandato que me gratificou muito, pessoalmente e politicamente. E fui reeleito com uma votação maior ainda. Já tinha tido uma votação muito boa para quem não tinha dinheiro, não tinha base partidária, não tinha núcleo partidário, não tinha sindicato por trás, não tinha nada por trás. Eu tinha o meu nome como repórter. Eu era um repórter. Então, eu ia pedir voto para as pessoas, ia para palanque, nas cidades do interior, dizendo isso: eu sou o jornalista que vai exercer a profissão de jornalista na tribuna do parlamento. O segundo mandato, a gente já era governo, foi quando foi eleito Montoro, governador de São Paulo, e aqui foi eleito Richa. Foram os primeiros governadores desde a ditadura militar, os 82. primeiros governadores, em 82, foram eleitos por voto direto, e o exercício do mandato passou a ser um negócio chatíssimo, um pé no saco. Porque o prefeito te arranja 5 mil votos, você vai a Maringá pedir votos, o prefeito de Maringá te dá 5 mil votos, você se elege deputado, o prefeito está precisando de uma ponte. Pô, ele vai procurar o deputado para quem ele deu 5 mil votos. Está precisando de um posto de saúde, está precisando de uma delegacia de polícia, está precisando de recurso para isso, para aquilo. Então o deputado acaba virando um despachante de luxo. Essa coisa do varejo não te agradou? Não me seduziu. Esse varejo da política não me seduziu. E aí eu achei que tinha abandonado a vida pública para me dedicar só aos livros, quando veio o convite para eu ser secretário de Cultura do Estado. Vai, não sabia se topava, se não topava, mas a tentação era grande, porque o governador tinha planos de fazer o Memorial da América Latina, que era um negócio muito bonito, e para me seduzir disse que não ia faltar dinheiro. Acaba faltando sempre, mas me atraiu para a Secretaria da Cultura e eu acabei fazendo um negócio legal, um trabalho legal, primeiro porque eu não tive preconceito de natureza partidária. Eu era do MDB, o governo era do MDB, mas eu chamei gente do PT, chamei brisolista, chamei socialistas, não fiz uma seleção partidária que me obrigaria a atender deputado, atender senador, tem que nomear fulano para dirigir a Biblioteca do Estado, o deputado tal quer indicar fulano. Então foi a única exigência que eu fiz para o governador, topou, valeu a pena. Quando terminou o governo, nós ganhamos a eleição, fui convidado para ser secretário de Educação. E foi uma tentação, porque eu tenho a convicção de que o que vai consertar o Brasil é a educação. Antes de qualquer coisa, antes de consertar a saúde, se você consertar a educação, você vai deixar de ter problemas na saúde. Foi uma coisa de missão mesmo. De missão, de ir para... E salários muito baixos, ganhava mal, honesto, não roubava, sabe? Então, valia a pena, o sacrifício compensava se fosse para fazer uma transformação profunda. E o governador não estava interessado, eu peguei meu chapéu, fui embora e voltei para os meus livros. O Rui Castro costuma dizer que ele não faz biografia de pessoas vivas, né? Que é preciso não só deixar o cadáver esfriar, como virar pó, daí, porque dá muito problema, né? Você, numa biografia como essa do Lula, você não está só escrevendo um personagem vivo, mas com um personagem que está em pleno exercício de poder e candidato no ano eleitoral. Como é que é para lidar com todas essas tensões ao mesmo tempo? O Rui tem razão, o Rui fala uma coisa a mais, diz que tem que estar morto, que não pode ter descendentes. Não pode ter filho, neto, sobrinho, afilhado.
Tem esse lado bom, que é o seguinte, você está tratando de um cadáver. Agora, tem um lado positivo de você estar fazendo personagem vivo, que é o seguinte, que não há nada que substitua o olhar do autor. E ninguém pode dizer melhor quem é o Lula do que uma pessoa que convive com o Lula. Se você tem, como eu tenho, um distanciamento, procuro ter pelo menos, um distanciamento político, ideológico em relação ao personagem, eu, por exemplo, não sou do PT. Então isso aí já me deu uma liberdade muito grande. Eu conheci o Lula antes do Lula ser personalidade. Eu era deputado e ele era um metalúrgico, não era nem uma liderança nacional ainda. Me aproximei dele durante as greves, porque a polícia ia lá bater nos piqueteiros e os deputados, alguns deputados, iam lá meio protegê-los. Então eu acho que o Rui tem razão quando ele diz que não quer retratar vivo, que não pode ter sobrado nem pó do cadáver. Ele tem razão, mas então, ao mesmo tempo ele perde a oportunidade, ao tomar isso como um dogma, ele perde a oportunidade de fazer algo que é insubstituível, que é o olhar do autor. Eu não preciso te entrevistar para te perguntar o que foi que o Lula falou com você aqui no dia do comício, tal, assim, assim, aqui em Curitiba. Se eu estava nesse comício, eu sei o que eu quero do que ele disse. Então, tem esse lado bom, tem esse lado favorável. Aliás, por falar em Curitiba, uma coincidência curiosa, que os 2 volumes do Lula começam com Curitiba. O primeiro começa na cadeia e o segundo começa no comício das diretas já, aqui na Boca do Inferno, Boca Maldita. Sim, você já falou que o Lula nunca se preocupou em querer saber o que você estava escrevendo, não? Tem aquela famosa frase que você citou, né? Não se meta nos teus livros, senão me meta na minha vida. Não. Agora, tem sempre os áulicos ali que devem ficar preocupados, assim, mas ano eleitoral, você vai escrever certas coisas aí, pode ser usado contra ele, como é que você lida com isso? Olha, eu, na verdade, se pudesse, eu preferia não publicar num ano eleitoral. Para evitar exatamente isso, para evitar que atrapalhasse. Imagina você fazer um livro que vai permitir que volte o bolsonarismo, de alguma maneira contribuir para que volte a extrema-direita ao poder. Eu ia carregar essa cruz para o resto da minha existência. E, ao mesmo tempo, eu não me disporia a fazer um livro para fazer campanha eleitoral. Um livro chapa branca, um livro... Então, eu falo coisas do Lula no livro, conto bastidores da história do Lula, que eu próprio desconhecia, embora tivesse uma proximidade grande com Lula. Agora, o ideal, o Rui fala do ideal, o ideal é que o personagem seja morto. O melhor é Frei Caneca, que tem 3 séculos que já morreu e que não deixou filhos. Olha, eu comecei a trabalhar no projeto Lula há 20 e tantos anos. Quando o Lula se elegeu presidente pela primeira vez, eu tinha ideia de fazer um outro livro que não tinha nada a ver com o que eu fiz. A minha ideia era inspirada, não tinha originalidade, era uma ideia inspirada no Arthur Schlesinger, que era um jornalista muito próximo do Kennedy, do presidente Kennedy. E quando o Kennedy se elege presidente, o Schlesinger começa a fazer um livro que é contar o exercício da presidência do ponto de vista do presidente. E era para ser um livro que ia durar o mandato inteiro do Kennedy e acabou sendo interrompido pelo assassinato dele. Ainda assim, o Schlesinger publicou o livro, chama-se 1000 Dias, é um livro que eu recomendo para jornalistas, estudantes de jornalismo, que era o que eu pretendia fazer com Lula.
Quando ele se elege presidente, eu falei com ele, falei, olha, tem um cara nos Estados Unidos chamado Arthur Schlesinger, que fez um trabalho assim e tal, papapá. Ele falou, nem pensar, desiste, tira o cavalo da chuva, eu não vou topar, e esse negócio de biografia para quem está velho. Eu não estou na idade ainda. Ele se reelege presidente, eu voltei à carga. E agora, presidente, vamos fazer segundo mandato? Pô, segundo mandato dá para fazer, o senhor já sabe como é que é, o senhor já mexe com as peças do jogo de xadrez com uma familiaridade muito grande, a gente podia fazer o livro agora, né? Ele disse, nem pensar, pode desistir, tira o cavalo da chuva. Aí eu larguei e fui cuidar dos outros livros. Um dia eu estava na França de férias, passando uma semana de férias com a minha neta, e toco o telefone, era ele, dizendo, vem tomar um café comigo. Não sabia que eu estava fora. Vem amanhã tomar um café comigo. Eu falei, olha, eu estou fora do Brasil, estou com a minha neta, mas se for alguma coisa urgente, uma coisa que dependa da minha presença aí, eu tomo um avião hoje à noite e amanhã de manhã eu estou aí em São Bernardo. Ele falou, não precisa vir agora. Termina suas férias e quando acabar, você volta e vem falar comigo. Isso já no segundo mandato, no final? Ele já não era mais presidente. Depois do segundo mandato. Ele tinha acabado de passar o governo para Dilma Rousseff. Foi no comecinho das férias dele, presidenciais. E ele falou, vamos fazer o livro que você tinha imaginado? Eu falei, vamos, eu topo. Continuo tendo interesse. Eu, na verdade, estava pensando em escrever um livro naquela época sobre Antônio Carlos Magalhães, que eu ainda não desisti. Eu levantei material suficiente para fazer o livro e aí furei a fila e botei o Lula na frente. E começamos a trabalhar, a gravar, e eu grudar nele, ele recebia gente do sindicato. Eu só fiz uma exigência para ele. Falei, presidente, vamos resolver um problema agora para não dar problema depois. Que é o seguinte, o senhor não vai ler os originais. Eu vou entregar o livro para o senhor, na hora que o livro estiver impresso, o primeiro exemplar, eu me comprometo a levar na sua casa para o senhor ler. Mas o senhor não vai ler os originais, o senhor não vai saber sobre o que eu estou escrevendo. Eu achei que ia ter uma discussão ali, uma negociação. Olha, então, tais temas você não trata, ou tais temas eu posso dar um palpite e tal. Zero. Ele diz, faz o livro que você achar que tem que fazer. E aí trabalhamos durante mais ou menos uns 6 ou 7 meses, e aí teve um problema dramático, que foi o câncer. Ele não só descobriu que estava com câncer, mas câncer na garganta, que impedia ele de falar. Porque se fosse no dedão do pé, a gente continuava trabalhando. Mas era câncer na garganta. Ele ficou quase um ano sem dar depoimento, sem falar continuamente diante de um gravador. Retomamos quando ele se curou, acabou, já não tinha mais nada, estava comprovado que o câncer tinha sido extirpado, e eu colei nele. Portanto, se você for considerar que isso aconteceu em 2011, tem 15 anos, hein? 26 menos 11, 15 anos trabalhando nesses 2 volumes, ou nesses 3 volumes, porque tem um terceiro ainda por vir aí. E nesse 2011 ainda era a ideia de fazer só sobre os 2 governos, ou já era uma ideia de... Não, a ideia de fazer... Eu não tinha ideia do que fazer. O que eu imaginava era fazer um volume só. Eu achava que podia fazer um livro grosso, um livro de 700, 800 páginas, mas que coubesse num volume só. Quando eu terminei o primeiro volume, eu descobri que o hábito brasileiro de ler não é tão arraigado assim,
e os livros muito grossos espantam o leitor. Sabe, se tu vai na livraria e vê um livro de 600 páginas e um outro de 300, se ele puder escolher pelo tamanho, ele escolhe o de 300, sem falar no preço. O livro custa 2 vezes, 3 vezes mais caro. Eu não queria perder uma parte que eu considero importantíssima da vida dele, que foi o período que ele passou preso aqui em Curitiba. Eu vinha à prisão vê-lo, conversava com ele, não podia gravar, não podia anotar, então eu tinha que sair do xadrez e ir para uma casinha que tinha do lado da vigília Lula Livre e anotar de cabeça o que eu tinha levantado lá dentro. E assim foi até ele ter sido solto. Quando ele foi solto, ele começou a fazer viagens pelo mundo para fazer palestras. Convidado, às vezes, por sindicatos de trabalhadores, às vezes por federações industriais, grandes conglomerados de empresas. Todo mundo queria saber o que ele tinha feito no Brasil, que milagre era esse, que sem dar um tiro, sem botar um sem vergonha na cadeia, ele tinha conseguido tirar da miséria 40 milhões de pessoas. Onde é que estava o truque disso aí? E ele era convidado a sair pelo mundo fazendo palestras, era muito bem pago. Eu conto isso no livro, que ele recebia $200 mil por palestra, fora as despesas. Avião, hotel, equipe, segurança. E quando tinha vaga no avião, eu ia de carona. Quando não tinha vaga, a editora pagava a passagem para mim e eu ia me encontrar com ele no destino. Eu preferia sempre viajar junto com ele, dentro do avião. Porque o Lula, ele é uma espécie de... ele é um presente para o biógrafo. Porque ele dorme pouco e fala muito. Então, você pegava um voo daqui para Beijing, por exemplo, na China, são 23 horas, 24 horas de voo. Ele dormia 4 horas e as outras 20 horas era conversa. E depois tinha mais 24 horas para voltar. Parava no meio do caminho, parava em Addis Abeba para reabastecer o avião. Eu descia, fumava meu charutinho, voltava, pegava de novo. E tinha uma vantagem adicional de ouvi-lo dentro do avião e não apenas no destino para o qual ele estivesse indo. Que é o seguinte, não tinha telefone. Hoje tem telefone em avião, você fala até de telefone celular. Eu vindo para Curitiba, eu estava no ar ainda e conversando com o Xixo por telefone. Naquela época não tinha isso. Então não tinha telefonema para interromper nossa conversa, não tinha audiência com o senador, não tinha audiência com o deputado federal, não tinha puxa-saco, não tinha áulico para vir ali perguntar, está tudo bem, senhor presidente? Está tudo bem, senhor presidente? Está precisando de alguma coisa, senhor presidente? Então eram conversas, horas e horas de conversas que ele ficava muito à vontade. Às vezes à vontade até demais. Eu já comentei isso, que em algumas ocasiões eu cheguei a dizer para ele, presidente, o senhor está me confundindo com o seu amigo Fernando Moraes. Eu não estou aqui de amigo, não. Eu estou aqui de biógrafo. O senhor está falando coisas aí que pode ser que depois o senhor não vá gostar de ver isso impresso no livro. Que era quando ele dizia o seguinte, você cuida do seu livro, eu cuido da minha vida. E assim foi tocando e conseguimos chegar até o pedaço que chegamos para fazer o volume 2. Você acha que essa falta de interlocução, vamos dizer, com pessoas do mesmo nível de experiência, autoridade, acaba levando o Lula hoje a cometer erros que podem ser decisivos até na questão eleitoral? Olha, pode ser que sim. Eu
não afirmaria isso com tanta convicção, mas pode ser que sim. Ele se arrepende profundamente, por exemplo, de ter ido buscar apoio do Paulo Maluf para a candidatura do Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo ou ao governo do Estado, não me lembro qual das duas campanhas do Haddad. Ele se arrepende profundamente disso. Se ele tivesse cercado por meia dúzia de sindicalistas ou de velhos militantes petistas que dissessem para ele: presidente, o senhor está fazendo uma cagada, ele teria se poupado desse arrependimento. Tem algumas pessoas, eu acho que o Zé Dirceu é um cara que fala não para ele, tem um que eu tenho certeza que fala não para ele, e que quando me perguntaram isso, eu não sabia dizer com tanta convicção, ou me escapou da memória, que eu nem sei se é filiado ao PT, que é o Frei Beto. Beto é um cara que fala não para o Lula, e às vezes fala não por escrito. Eu tenho muito bilhete do Beto para o Lula, muita carta do Beto para o Lula, em que ele contesta posições do Lula com toda clareza. Agora, a impressão que eu tenho é que ele próprio está percebendo isso, tanto que ele está estimulando uma renovação nas candidaturas do PT. Eu vejo que aqui, o fenômeno que eu achava que era um fenômeno paulista, eu vejo que está se repetindo no PT também do Paraná, que é a possibilidade, a perspectiva, mais do que a possibilidade, a perspectiva de tirar molecada jovem que está em universidade, que está em fábrica, que está em sindicato, que está em associação de classe, trazer essa molecada para ser candidato a deputado federal, para ir para o Congresso, para mudar a cara desse Congresso, para, se ele ganhar a eleição, ele não enfrentar o que está enfrentando há 4 anos, que é um dos piores congressos que a história brasileira já viu. Então, mas eu tenho visto, e aí eu posso falar isso com uma segurança muito grande, com uma liberdade muito grande, pelo fato de não ser do PT. Então é uma observação de fora, e sendo uma observação de fora pode estar errada também. Mas eu vi em São Paulo gente jovens militantes do PT que não tinham planos de sair candidato a deputado federal, que mudaram de ideia por recomendação do Lula. E eu comentei isso com amigos aqui em Curitiba e eles disseram que um fenômeno semelhante está acontecendo aqui. Me falaram, por exemplo, de uma mocinha de 20 e poucos anos, que é candidata a deputada federal, Júlia, se não me engano. Ah, sim, a Ana Júlia. Ana Júlia. Em São Paulo nós temos um fenômeno muito parecido. A Luna Zaratini, neta do velho Zara, meu camarada, meu querido amigo. A Luna, que foi uma vereadora que teve 180 mil votos, 180 mil votos é porque você elege 10 senadores do Acre. É verdade. E ela não ia sair candidata agora a nada, ela ia se preservar para ser candidata a prefeita. E ela é uma menina, ela tem 30 anos, se tanto, como essa moça aqui de Curitiba. O Lula recomendou a ela que saísse candidata a deputada federal, assim como recomendou a essa mocinha aqui de Curitiba. Então, se é que se pode tirar alguma conclusão disso, a impressão que eu tenho é que doeu na carne, doeu na pele, que eles estão sentindo que o partido envelheceu, que é preciso renovar o partido, que a única maneira de renovar o partido é chamando gente jovem. Não adianta você ter ideias jovens com velhinhos de 80 anos, como eu e como Lula, ou como Zé Dirceu, que somos todos octogenários. Você precisa trazer a moçada para a vida política, para a vida partidária, para a vida eleitoral do partido. Olha, você sabe que isso aí é um problema para o qual lideranças socialistas internacionais já tinham preocupação desde sempre. É mundial. É mundial.
Eu me lembro que uma vez conversando com o comandante Fidel Castro em Cuba, eu disse para ele, olha, todo mundo aqui tem escola gratuita e é obrigatória, a escola é pública e obrigatória. Dentro de um determinado espaço de tempo, toda a população adulta de Cuba vai ter curso superior de engenharia, de química, de física, do que for. E quem é que vai fazer o trabalho braçal? Quem é que vai limpar privado em hotel? Ele disse, o socialismo ainda não conseguiu resposta para isso. Então, a tecnologia andou mais depressa do que a ideologia e esses problemas para os quais você tá apontando são problemas que um partido progressista como o PT, tem outros também igualmente progressistas, mas um partido que tem uma configuração de partido tão rigorosa como a do PT, tem que ter resposta para isso sob pena de desaparecer. Se não tiver resposta para isso, o PT vai virar um MDB, vai virar uma salada de fruta, um destino daqueles que não têm exatamente onde estacionar. É mais fácil, por razões óbvias, falar do Brasil, porque eu vivo aqui e convivo com esses problemas, eu tenho filhos, eu tenho netos, então são pessoas que estão sendo de alguma maneira vitimados por esse processo de alienação, na melhor das hipóteses, porque às vezes pode não ser nem alienação, pode ser direitização. Eu começo a me convencer de que, em primeiro lugar, isso não apareceu na época da ditadura militar, porque a ditadura foi de tal forma brutal que era feio ser a favor da ditadura. Você sempre tinha um vizinho, um parente, um primo, um conhecido que tinha sido vítima de alguma maneira da ditadura militar. Ou alguém que foi aposentado no serviço público, ou alguém que foi assassinado, que foi mandado para o exílio. Então, ser a favor da ditadura militar era muito feio, não era uma virtude, era uma mazela que ninguém gostaria de assumir. A mudança para um regime de direita, que não é um regime agressivo como era a ditadura militar, o governo Bolsonaro não matou, não prendeu, não exilou, apesar de ter feito males ao Brasil tão graves quanto torturar, exilar e aposentar compulsoriamente as pessoas. Mas deixou de ser uma coisa vergonhosa. A impressão que eu tenho é que uma parcela expressiva da sociedade brasileira é muito conservadora. E esse conservadorismo emergiu. E olha, falar disso aqui no Sul, mais do que no Nordeste, estou acabando de vir do Nordeste, eu fui a Salvador lançar livro, estou indo para Recife, estou indo para Teresina. São mundos diferentes, são concepções diferentes do que seja um governo progressista. E você vai dizer, não, mas isso é um fenômeno brasileiro. Não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Na França, regiões em que o Partido Comunista era hegemônico, regiões operárias, em que o Partido Comunista, a esquerda em geral, não só o Partido Comunista, era hegemônico, o Jean-Luc Mélenchon, por exemplo, que é o candidato da França insubmissa, ele era eleito fundamentalmente em bases operárias, que hoje estão sendo tomadas pelos Le Pen, pela Marine Le Pen, pela extrema-direita francesa. Então, é um fenômeno internacional que eu acho que tem que ver com a sua pergunta anterior, que é a mudança nas formas de produção do trabalho humano. E que o mais grave é que a tendência é que isso piore. Então, se um partido como o PT não tiver resposta para isso, tende a desaparecer.
Se Lula for reeleito esse ano, ele só tem mais 4 anos na presidência. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser candidato novamente em 2030. Então nós temos aí uma data, um encontro marcado com o futuro. Você acha que a esquerda brasileira está preparada para o pós-Lula hoje? Eu acho que ela está se preparando. Está se preparando e como eu tenho a expectativa, não diria esperança, porque esperança envolve subjetividades, mas eu tenho a expectativa de que, primeiro, que eu acho que o Lula, desde antes dessa crise de Banco Master, desde antes da crise do Black Horse, eu já tinha convicção, dizia publicamente que eu não tinha medo da gente perder as eleições. Eu defendia que a direita ia se fragmentar e que os bolsonaros a direita só conseguiria ameaçar a perspectiva de ganharmos as eleições se tivesse um Bolsonaro. E agora, pelo jeito, nós não teremos um Bolsonaro na cabeça da chapa. Muito dificilmente a candidatura do Flávio Bolsonaro vai sobreviver a esse furacão que eles estão vivendo. Então, por tudo isso, e pelo fato do Lula estar fazendo o último mandato dele, por essas razões que você lembrou, não só porque legalmente ele não pode mais, mas porque ele vai ter 85 anos, eu estou convencido de que esse mandato vai ser o mandato em que ele vai estar escolhendo em qual é a porta da história pela qual ele vai entrar nos livros dos nossos tataranetos. E acho que daqui a 200 anos, quando os seus tataranetos estiverem olhando para o Brasil da proclamação da República, até agora, até o fim do Lula, seus tataranetos vão identificar 3 grandes brasileiros: Dom Pedro II, Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva. E se tiverem que escolher um só, eu estou convencido de que vão escolher o Lula.